Esporte é ritmo, é intensidade, é competição. Seja para marcar, pontuar, atingir metas ou objetivos, sempre haverá vencedores ou perdedores. E muitas vezes, vencer significa muito mais do que o prazer de uma vitória. Baseado em análises, pesquisas e opiniões de especialistas, resolvi então linkar 5 maiores rivalidades no esporte mundial. Quais confrontos realmente representam mais o ódio entre atletas, equipes e torcedores no mundo esportivo? Selecionei aquelas que mais impactaram o esporte e ficaram na história pela conquista e pela raiva entre os dois lados. Então confere aí a lista com os confrontos que mais marcaram a época no esporte. Na posição 5 temos Boston Celtics contra Los Angeles Lakers. São ao todo 33 títulos somados entre as duas equipes. É o confronto que mais representa a rixa entre leste e oeste nos Estados Unidos. Na Liga Norte-Americana de Basquete, esse confronto realmente dá o que falar. O duelo já proporcionou grandes momentos decisivos na história da Liga Norte-Americana. Foram ao todo 12 vezes que os times se enfrentaram em finais, 9 vitórias para o Boston, 3 vitórias para o Los Angeles. Bill Russell e Wilt Chamberlain, na década de 60, marcaram o confronto do duelo. Já nos anos 80, a rivalidade entre jogadores foi entre Larry Bird e Magic Johnson. Dos anos 2000 para cá, essa rixa ficou com Paul Pierce, do Boston, e Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers. Por isso, sempre houve confrontos com grandes estrelas entre esses times. É uma rivalidade que transcende entre gerações e é reconhecida por fãs de basquete no mundo inteiro. Na quarta colocação, temos a rivalidade entre Ayrton Senna e Alan Prost. Ayrton Senna do Brasil, como diria Galvão Bueno, é um dos maiores ídolos do esporte brasileiro e só não foi mais vezes campeão da Fórmula 1 por causa de um pequenino francês chamado Alan Prost. Os dois foram companheiros de equipe entre 1988 e 1990 na inglesa McLaren. O francês vivia dizendo que Ayrton Senna era mais favorecido pela proximidade que tinha com o próprio chefe da equipe. Prost foi 4 vezes campeão da Fórmula 1 em 13 anos de carreira, e Ayrton Senna ganhou 3 títulos até a sua trágica morte em 1994. Ayrton Senna ganhou em 1988, já Prost retomou o título em 89. Depois, Senna foi bicampeão em 90 e 91. Em 1993, no último ano de carreira, Prost foi campeão. Quase todas as vezes em que um chegava em primeiro, o outro chegava em segundo. E isso realmente alimentou demais a disputa entre os dois. Por isso, os dois são considerados grandes pilotos da história da Fórmula 1 e essa talvez seja a maior rivalidade das pistas. E ainda divide opinião entre brasileiros e franceses de quem realmente foi melhor. Na terceira posição, temos o duelo entre New York Yankees e Boston Red Sox do beisebol. Essa talvez seja a maior rivalidade e o maior ódio entre torcedores nos esportes americanos. Esses dois times têm uma relação já centenária e rivalizam desde os primórdios da Major League Baseball, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos. É até difícil traçar um equilíbrio no confronto, já que o New York Yankees tem 27 títulos da World Series, que é a final do beisebol, enquanto o Boston Red Sox tem 8 títulos. Mas o que é mais interessante nesse confronto é realmente a maldição que foi aplicada para cima do Boston lá na década de 1910. Babe Ruth foi um excelentíssimo jogador do Boston e ganhou alguns títulos pela equipe. No ano de 1919, ele foi vendido para o New York Yankees. Lá, em Nova York, esse jogador realmente ganhou tudo e quebrou quase todos os recordes da época, alguns recordes que estão intactos até hoje. O curioso é que o Boston, depois que Babe Ruth saiu, ficou 86 anos sem ganhar um título sequer. E isso ficou conhecido como a maldição do Bambino, o apelido de Babe Ruth. Essa maldição que o torcedor do Boston Red Sox sofreu virou motivo de piada por muitos anos entre os dois torcedores. Nova York, de lá para cá, conquistou diversos títulos e realmente é o time mais dominante da liga. O curioso é que o Boston naquela época era o time dominante e Nova York não tinha ganhado nenhum título. Babe Ruth é hoje considerado um dos maiores jogadores de beisebol da história do esporte. Na segunda posição temos ele super clássico, Boca Juniors contra River Plate da Argentina. Este talvez seja o grande confronto do futebol sul-americano e é reconhecido também por torcedores de futebol espalhados pelo mundo inteiro. Todas as vezes que esses times se enfrentam, a tensão toma conta do jogo. E se um lado vence, é melhor o outro lado nem sair para a rua. Esta também é uma rivalidade que inclui questões sociais e históricas. Curiosamente, os dois times nasceram no mesmo bairro de La Boca, em Buenos Aires. O River em 1901 e o Boca Juniors em 1905.
Só que o time do River Plate teve que mudar para o outro lado da cidade, para uma região mais nobre, e acabou virando o símbolo da classe alta de Buenos Aires. O bairro de La Boca, que já é mais popular e com uma população mais humilde, acabou ficando com um time só, o Boca Juniors. Por isso, na Argentina, esse confronto é conhecido como o duelo entre ricos e pobres. Los Millonarios, o time do River Plate, e Los Boquenses, o time do Boca Juniors. Até hoje, os times são os dominantes no futebol argentino. São os maiores campeões e as maiores torcidas do país, além de terem um reconhecimento por toda a América do Sul. Ao todo, 70% de todos os fãs de futebol da Argentina ou torcem para Boca ou torcem para River Plate. Os boquenses têm mais títulos internacionais, mas os milionários têm mais títulos nacionais, e isso alimenta ainda mais a rivalidade deste duelo. Por isso também que essa pode ser considerada a maior rivalidade do continente. Na primeira posição, não temos como escapar de Real Madrid e Barcelona. Estes são os dois grandes clubes da Espanha, gigantes no cenário europeu e grandes potências do futebol mundial. Este é um confronto que representa uma rixa política e social na Espanha. O Real Madrid representa a nobreza e a classe política da capital Madrid, enquanto o Barcelona é a representação dos revolucionários e separatistas da Catalunha. Ao longo deste confronto histórico, esses times duelam não só em campo, mas em questões políticas também. Os merengues, como são chamados de branco do Real Madrid, são dominantes na Europa e na Espanha, com o maior título de ligas continentais e nacionais. Os culés, como são conhecidos os torcedores do Barcelona, têm um time que joga bonito e tenta propagar uma filosofia de um futebol vistoso e copiado no mundo inteiro. Os torcedores do Barça sempre reclamam de um favorecimento para o Real Madrid por estar realmente mais próximo da capital. Os barcelonistas também reclamam de um período muito triste na história da Espanha em que o Real Madrid conquistou a maioria dos seus títulos, bem no governo da ditadura de Francisco Franco. Nessa época, o ditador reprimia os povos que realmente proclamavam por uma ideia separatista, como os da Catalunha, e o Barcelona sofreu demais nessa época. Realmente teve uma escassez de títulos, enquanto o Real Madrid conquistou 5 títulos continentais seguidos. Ainda por cima, o craque argentino Alfredo Di Stéfano, que estava fechado com o Barcelona, misteriosamente optou pelo time de Madrid e acabou se tornando um dos principais jogadores da história do time branco, gerando uma revolta imensa com os torcedores do Barcelona. É por estes e muitos outros motivos que desde o início do século XX, El Clássico é realmente a maior rivalidade do esporte mundial. Ganhar este jogo é talvez o símbolo maior de uma questão política e ideológica. Estas são algumas das rivalidades que entraram para a história do esporte. Sei que algumas ficaram de fora, como Federer e Nadal, Muhammad Ali e Joe Frazier e muitas outras do futebol, do basquete e de tantos outros esportes. É um assunto que realmente gera muito mais discussões, mas essas são as que eu realmente achei como as que mais impactaram os seus respectivos esportes. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa uma curtida no vídeo. Se você não gostou, deixa uma observação nos comentários, mas acompanhe os próximos vídeos que realmente vão te surpreender. Valeu!